Se você achou que esse vídeo ia começar com uma piada de pilotos e aviões só porque é um vídeo sobre pilotos, você tá enganado. Apesar de que essa piada sobre pensar que é uma coisa, mas na verdade é outra, e mostrar ela também é meio genérica. Pilotos. Daí uma coisa que de fato é algo legal. Não esse tipo de piloto, mas sim pilotos de desenhos. Para você que não sabe, um piloto de um desenho é basicamente quando um desenho é feito com sua ideia original e depois ele é mostrado para uma empresa como a Cartoon Network ou a Nickelodeon, e então eles passam esse piloto para executivos. E esses executivos, que geralmente são caras brancos de terno e cabelo repartido no meio, tipo assim, acabam escolhendo se o desenho vai para frente ou não. E acontece que muitos desenhos têm pilotos que são bizarros. Mas só porque é bizarro não significa que é ruim. Acontece que eu quero mais mostrar esses pilotos por pura curiosidade mesmo. Então, no vídeo de hoje, nós vamos ver alguns desses pilotos de desenhos animados que são bem diferentes da sua versão final. Então, bem, vamos lá, não é mesmo? E começando por um show que eu via muito quando criança na TV Cultura, mas que hoje em dia é só um meme. Backyardigans tem um piloto, ou melhor, tinha uma ideia completamente diferente do que viria a ser nos dias de hoje. Isso que você está vendo é literalmente, entre aspas, todo o conteúdo do piloto de Backyardigans. Não precisa ser um gênio para entender como o show talvez funcionaria. Talvez fosse algo no estilo Teletubbies, porém essa série seria apenas uma parte do show, já que fora essa parte ele teria uma série em stop motion ao invés de 3D, como é na série final. Mas acontece que muita gente ficou tão curiosa com esses 3-4 segundos de clipe que eles decidiram investigar mais e mais a fundo, mais especificamente a LMW, ou Lost Media Week, onde eles literalmente pesquisam por Lost Medias, como o próprio nome já diz, e eles acabaram encontrando algumas dessas imagens dos bastidores e das fantasias que foram usadas no programa. E de fato é algo bizarro de se ver isso. Dá pra ver quem eram os atores, tem fotos com os bastidores, fotos com os possíveis diretores, e enfim, é algo que seria bizarro de imaginar como seria se a série tivesse seguido por esse rumo. Será que hoje em dia ela seria tão marcante quanto é nos dias de hoje? Teria tantos memes relacionados a ela quanto tem hoje? Será que seria sequer boa? Hello guys, você está vendo o próximo episódio piloto? Você não consegue ver? Vamos, me diga, onde está o próximo piloto? Hello guys, vocês conseguem ver onde está o próximo piloto? Hey, vocês poderiam me dizer onde está o próximo piloto? Você poderia apontar para mim para onde está o próximo piloto? Uau, é isso mesmo, aí está o próximo piloto. Muito obrigado. We did it, we did it, we did it. Vamos lá, yeah. Agora vamos lá falar sobre Dora Aventureira. Essa piada que eu acabei fazendo é meio que algo que acontece no show. E bem, uma curiosidade, você sabia que Dora no Brasil e em outras partes do mundo ensina inglês, mas enquanto isso nos Estados Unidos e em outros países que falam inglês, ela ensina espanhol? Só pra você ter uma noção, aqui vai dois memes. Um é um meme americano, falando sobre Dora Aventureira, e o outro é um meme brasileiro, só pra você ter uma noção. Hola, soy Dora. Can you say puedes hacerme un sándwich? That means can you make me a sandwich in Spanish? E aí, gringo? E aí, vocês têm câmera? Câmera, roubar! I don't know speak your língua. Olha pra cima e ali, como mano. você pode ver, é de fato algo bem funny e engraçado. Mas enfim, Dora Aventureira de fato é um desenho ok.
que muita gente finge que viu e trata ele como se fosse algo muito mais do que deveria tratar. Não, sério mesmo. Tem caras que acham que Dora Aventureira devia ser mais do que apenas um desenho infantil. Deveria ser melhor. Não que desenhos infantis precisem ser ruins ou que precisem ser ruins, mas desenhos infantis, como o próprio nome já diz, são desenhos para crianças. Ou seja, eles são para um público infantil. Vocês me entenderam. Mas o meu ponto que eu quero chegar é: Dora Aventureira tem um piloto bem estranho. Sério, o piloto é simplesmente a Dora andando com o Bottas na sua versão beta. Eu pensei em fazer uma piada colocando Bottas e Betas e ele seria o Betas, mas né, não ia funcionar. Mas enfim. Com o Bottas amarelo e o mundo que se repete, esse é apenas um dos pilotos, que é de 1999. Enquanto isso, existe um outro piloto, ou melhor, apenas um pedacinho dele, que é um final de episódio. Que nessa animação de testes, pelo menos eu acho, é algo um pouco mais parecido com o show, onde parece que teve uma história e um desenvolvimento onde a Dora chegou na praia e fez aquela musiquinha tão famosa. Mas acontece que essa parte é meio bizarra, porque o design dos personagens, além de igual, mas meio diferente, ainda faz algo terrível. Sério mesmo, olha os olhos da Dora, eles me dão medo. Acho que não vou conseguir dormir à noite. Acho que não vou conseguir dormir à noite. Arnold. Não esse Arnold. Arnold. Não, também não é esse Arnold. Cara, eu tô falando desse Arnold. O Rei Arnold. Esse sem sombra de dúvidas é um desenho diferente. Não só no design dos personagens, mas como em várias outras coisas relacionadas a ele. Tem episódios que são profundos, personagens que são diferentes do que você espera e tudo mais. Mas enfim, com certeza você que está aí do outro lado da tela já deve ter experienciado brincar com amigos do seu bairro. Ou não, vai de cada pessoa. Mas Arnold é quase que exatamente isso. Crianças vivendo no seu bairro e sendo criança. Mas nós estamos aqui para falar sobre o piloto e não a versão final do desenho. E bem, o piloto em si é um pouco diferente da versão final. Não passa de alguns designs diferentes ou personagens meio diferentes. O piloto é de fato bem beta, mas não é tão diferente do desenho final. Porém, tem algo que acaba se aprofundando ainda mais no universo de Arnold. Que no caso são 3 curtas feitos em Claymotion, onde eles passavam antes, bem antes mesmo, de Arnold ter sequer estreado na Nickelodeon. E isso é algo que é bem interessante, já que esses 3 curtas são feitos com o único e simples propósito de fazer humor. Um humor simples e engraçadinho, algo como o Arnold não querendo estar na igreja e pensando em várias coisas, ou então ele estando na aula e estando entediado. Enfim, é algo que é legal e que vale a pena olhar se você quiser. E já que falamos sobre trabalhos antigos com personagens que já conhecemos, por que não falar sobre o piloto de apenas um show? When is it supposed to kick in? Right fucking now. Esse é um piloto bizarro, mas também incrivelmente hilário. Sério, sem sombra de dúvidas, esse foi o piloto que eu mais ri e mais achei funny e engraçado de todos dessa lista. Sério, o piloto é incrível. Ele começa com 2 personagens numa loja, ou melhor, num posto de gás, onde eles têm 2 horas ainda de trabalho. Porém, um deles acaba falando: "Ei, você quer um doce?" E ele acaba dando um doce pro amigo dele. E eles acabam meio que, você entendeu.
E com isso eles acabam vendo coisas bizarras, e tão bizarras que chegam a ser completamente engraçadas. Sério, ver algumas cenas disso é quase impossível não achar graça. What do we do? What do we do? Just shut up. Just shut up for a second. I have to think. Mas enfim, após essa viagem de ácido louca, onde vários personagens aparecem, você pode ver que muitos personagens de apenas um show aparecem por aqui. Você tem o Benson, você tem o Mordecai, você tem alguns outros personagens que devem ter aparecido em algum momento, mas deve ser, sei lá, um personagem secundário aqui e ali. Mas enfim, como esse é um piloto que foi feito por Jason Kittel quando ele estava na faculdade de desenho, ele teve livre-arbítrio para fazer o que ele bem entendeu. E bem, ele fez um dos pilotos mais engraçados de todos os tempos. E, né, esse de fato é um ótimo piloto de se ver, e é algo bem bizarro. E bem, como vocês sabem, esse também não é o único piloto de apenas um show. Tem um outro, mas ele é bem mais fiel do que você imaginaria em um desenho de cartoons e blá blá blá. E bem, como você pode ver, existem muitos pilotos que são realmente bem diferentes. Mas... Pera, o que é isso aqui? Ei, mas que parte é essa da minha casa? Eu não me lembro de ter nada assim nela. Mas que coisa bizarra. Quem é você? Olá, permita-me me apresentar. Eu sou aquele que você libertou com a sua grandíssima burrada. E agora, que tal você, antes de me enfrentar, passar por um desafio que eu mesmo fiz em um mundo virtual? O que acha? Você poderá testar as suas habilidades gamers o máximo que você quiser. Então, o que me diz, Zé Vitor Game 7? Não tenho nada melhor pra fazer mesmo, então, bem, por que não é mesmo? Que a diversão comece. Ai, agora eu tô cansado. Não tenho nada pra fazer. Vai ser uma longa espera.